Hoje em dia, é muito comum as pessoas perguntarem como lidar com um relacionamento tóxico ou como lidar com pessoas narcisistas. Sem dúvida, estar em um relacionamento com alguém que tem características abusivas, que tem a si mesmo como centro do mundo e foco e que manipula as relações de forma a estabelecer sempre culpa, responsabilização no outro, abuso afetivo, físico ou psicológico, é muito lesivo. No entanto, a pergunta que se faz diante disso é: por que eu me coloco numa relação abusiva? Por que eu me mantenho aí? E o que sustenta esta relação? Porque, via de regra, a resposta para esta pergunta, como conviver com pessoas abusivas ou tóxicas, é simples: saindo da relação com estas pessoas. Não é necessário que a gente cultive nem vivencie relações que são lesivas ou que são desagradáveis ou que nos custam grandes preços. No entanto, para dar conta de terminar um relacionamento, colocar limites ou estabelecer barreiras bastante firmes, é preciso que quem se sente ferido ou abusado olhe para dentro de si mesmo. Porque toda relação afetiva é uma dança, e uma dança na qual há uma complementaridade de padrões. E nesta complementaridade, há sempre um movimento bilateral que sustenta a dança. Como um movimento. Quem carrega, só carrega porque há alguém que se deixa carregar, ou porque tem um ganho naquele movimento, ou porque não consegue colocar limites ali e acaba se entregando. Então a pergunta é: qual é a característica dentro de você que sustenta uma relação de abuso? Frequentemente é uma baixa autoestima, uma incapacidade de afirmar as próprias vontades, ou de falar o que se pensa e o que se sente, com medo de perder o afeto do outro, um medo de abandono ou de solidão afetiva, um sentimento de inadequação ou de não merecimento. E todas estas questões, todos estes temas ou características de personalidade vêm das feridas infantis que nós estruturamos no desenvolvimento com os nossos pais, com os responsáveis pela nossa vida e no crescimento ao longo do desenvolvimento psicoafetivo. Sobretudo naquela primeira fase da infância até os 7 anos, mas também nas primeiras experiências afetivas que tivemos na adolescência. Para romper relacionamentos abusivos, para colocar limites, para buscar ajuda, para fazer um movimento de sair de espaços nos quais nós não somos bem aceitos ou não estamos respeitados, é necessário olhar para dentro e encontrar força em si mesmo nos movimentos de cura interior. Então, a primeira questão que eu diria para você que se sente dentro de um relacionamento abusivo é: aprenda a colocar limites. E para aprender a colocar limites, olhe para as dificuldades dentro de você que te levam a não colocar limites. Busque ajuda. Faça terapia, busque tratamento para aquilo que você precisa, busque pessoas que possam te ouvir com amorosidade e com respeito. Busque suporte familiar ou social para que você possa ter ajuda para dar os limites necessários nas relações que você precisa. Faça algo. Só não fique se largando dentro de um espaço de uma relação tóxica ou abusiva que vai te custar um alto preço. Naturalmente, este mergulho interior, este processo de desenvolvimento pessoal, ele leva tempo. E há situações que requerem atitudes imediatas. E quando assim é, se deve procurar ajuda de pessoas que tenham competência e capacidade de te dar o suporte para fazer imediatamente por você aquilo que necessita. Quando, por exemplo, há violência física ou quando há um abuso psicológico significativo e não se pode mais ficar em uma relação. Claro que isto que eu estou falando se aplica em sua maioria às relações de casal, às relações afetivas, a dois. Mas nós também podemos encontrar estas mesmas características abusivas nas relações, por exemplo, com os pais. E, por vezes, os pais têm características narcísicas ou abusivas que custam alto preço para os filhos. Como constelador familiar, como terapeuta, costumo sempre dizer que na relação com os pais nós precisamos de 2 movimentos. Precisamos de honra, que sustenta-se na gratidão e no respeito, mas precisamos também do segundo movimento, que é sobreviver aos pais. E para que a gente honre e consiga ser grato e focar naquilo que está cheio, por vezes a gente tem que estabelecer limites, uma certa distância, ou se cuidar e se preservar
para que aquele emaranhamento que os pais têm, ou para aquela doença, ou para que aquela dificuldade não seja projetada sobre si de uma forma tão intensa. Nesse quesito, frequentemente as pessoas têm dificuldade por sentirem-se culpadas na relação com os pais, ou por não conseguir colocar limite nesta relação por ser uma relação tão importante, ou por não ter a condição de prover a própria subsistência e depender. E cada caso deve ser analisado de tal forma que você possa, diante da sua necessidade, caminhar cada vez mais para a autonomia e para a distância e os limites respeitosos necessários que permitam que você possa conviver tendo a sua melhor parte ativa e também interagindo com o melhor daqueles que você ama. É um trabalho, por vezes, árduo, é um processo, por vezes, demorado, mas que começa no movimento de alto amor, de ofertar a si mesmo aquilo que se precisa, sair do lugar de dependência ou de vitimização dentro da relação tóxica ou abusiva e desenvolver os cuidados e os afetos por si mesmo de tal maneira que oferte a você aquilo que você precisa para fazer o que é necessário. Então, mais do que preocupar-se com a pessoa que se comporta de forma tóxica, olhe para dentro de você e para o que você precisa para romper com os padrões de complementaridade que permitem que você esteja numa relação tóxica e que te ofereça as condições para estabelecer relações maduras, sadias e afetuosas, tal qual você merece, da forma digna que você merece. Esse mergulho interior é um processo de transformação. Se isso fala ao seu coração, compartilhe esse vídeo com quem você ama, compartilhe este conhecimento ou este estímulo para que nós tenhamos uma sociedade mais respeitosa, mais amorosa e com relações mais saudáveis.